Bom dia, boa tarde ou boa noite, como diz o nosso querido professor José Márcio Rego. Estamos aqui para mais um podcast Conversar, o podcast de economia que mais cresce no Brasil. E na América Latina. E na América Latina. Hoje estamos gravando esse episódio aqui, dando uma satisfação que não era para estar gravando esse episódio, era para estar gravando com as meninas, né? As meninas, a Fernanda Lima e Gabi, e com o investidor, famoso investidor Alisson Correia. Mas hoje, por um acaso do destino, todos tiveram problema de saúde. Engraçado isso. Assim, o Alisson teve um problema com a filha dele, teve pro hospital, e a Gabi, o pai dela, acho que tá internado. Mas vamos estar fazendo outros episódios. Aí eu pedi pro Edu, que é o nosso diretor, é o nosso Boni aqui. Falei, Edu, vamos para eu vim de longe, né? Eu vim de longe. E para não perder a viagem, então vamos bater um papo aproveitando a inteligência do Eduardo. Obrigado. Igual. Vamos lá. Você quer começar? Vamos começar com... O tema é livre. Tema é livre. Vamos falar de tudo hoje. Eu vou falar uma coisa que está me preocupando, fora esse assunto familiar que nós falamos aqui, que não vamos falar aqui, lógico. Sim, claro. Ontem eu estava preocupado, Edu, e eu quero te ouvir. Processo sucessório do ano que vem, 2026. Sim. Nós temos já alguns candidatos alternativos ao Lula, né? Claro, a candidatura mais forte ainda é o Lula. Sim. O que nós temos de candidato? O que na tua mente, você que é o representante, vamos dizer, do povo, esclarecido, mas um representante do povo, o que te ocorre de nome que está lançado? Caiado? Não que você goste ou não. Que na tua cabeça tem uma mercadoria que está na praça. Caiado. Vamos falar então da realidade, né? Tarcísio. Tarcísio. Tem um cara que eu gosto muito. Eu vi a entrevista dele ontem, inclusive, pro Fernando Mitre. O Zema. Zema de Minas Gerais. Um cara muito bom, mas não tem força para ganhar. Zema de Minas, candidato. Ele pode ser um vice-presidente. Eu acho ele fraco. Eu acho forte. É que ele não tem empatia, né? O suficiente para Minas Gerais, eu acho ele. Ele não tem popular, não é popular. Que mais? Nós temos o nosso Aldo Rebelo, é candidato. Tem o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, que eu acho que ele é um cara injustiçado. O Aldo Rebelo pode surpreender. Eu acho que o Aldo Rebelo, não porque o senhor seja amigo dele e tal, eu tô falando a real aqui. É um cara que conversa com todo mundo, as ideias dele, toda vez que ele fala das ideias dele, não se preocupa com ninguém, não passa pano pra ninguém. Ele é mais de esquerda. Hoje eu nem sei se ele é tão de esquerda, porque ele tem muitas opiniões, ele foi pro centro. E também não tem nada demais, tá tudo bem. E o agro gosta dele. Viu? O agro gosta dele. Ele é um cara que ele fala real. Outro dia eu vi ele falando, acho que foi pro Júnior no Redcast. O pessoal da esquerda malhando ele porque ele falou esse negócio de linguagem neutra, que ele não gosta e tal. Ele tem as opiniões dele. Ele não gosta também de estrangeirismo. Estrangeirismo. Né? E ele é um cara que, assim, você vê que é um cara que pensa no Brasil. Não pensa nele nem na ideologia dele. Extremamente culto. Ele pensa como os políticos americanos, né? E atenção, alguém que foi um líder estudantil, e mesmo sendo do PCdoB, presidiu a Câmara dos Deputados, foi ministro de articulação política do Lula, foi ministro da Defesa, foi ministro dos Esportes, tudo fato. É fato ou não é fato? Fato. Fato. Foi ministro dos Esportes, construiu os estádios todos aqui, e você não tem um senão de corrupção sobre o Aldo Rebelo. É um menino que vai fazer 70 anos o ano que vem, tá certo? É novo, né? Hoje é novo, né? Que a gente estava conversando outro dia. É novo. Os 70 anos de hoje é os 50 do passado. Aldo Rebelo é um nome. Bom, os players estão percebendo que o Aldo Rebelo é um nome. Que mais? Temos o Marco Antônio Villa. Tem o Villa. A turma não sabe. Mas o Marco Antônio Villa. A gente que convive com ele. Ele é candidato. E esse movimento da Jovem Pan, ele retorno da Jovem Pan, se insere, a meu juízo, não sei, não perguntei para ele, mas se insere nessa possibilidade da candidatura dele, porque ajuda, tá certo? E tem um detalhe que a gente conversou em off, mas o público não sabe, né? Apesar também que isso não só sabe, eu fiz a campanha dele eu fiz todo o lançamento, né? Sim. E aí até ele falava, grande Eduardo. Eu chegava lá, ele fez um lançamento
Ele foi fazer um lançamento. Posso contar essa história aqui? Pode. Vamos lá. Eu produzia o podcast do Vila, né? Sei. Ele chegou na gente na maior humildade, já era o Vila, eu era fã dele. Ele falou assim: ó, vamos fazer um podcast, mas aqui você que manda, porque eu sou famoso, mas não entendo nada de podcast. E aí a gente aproveitou e fez o evento do lançamento da campanha dele agora, das eleições, que passou para deputado federal. Eu não sei fazer evento. Aí a gente fez o evento, fizemos parte de palco, som, gravação, cerimonial, recebendo as pessoas, entrevistando as pessoas. Tava cheio de gente importante lá. Tinha acho que até ministro do Supremo, lá tinha o Roberto Freire, tava lá. Quero fazer um registro para os internautas que o Eduardo e a equipe dele fizeram o evento com o Dória, que eu adorei, perfeito, tipo exportação, e vocês também fizeram o evento a homenagem que a GV e meus amigos prestaram para mim, não é? Sim. Que aliás está disponível no canal aqui e no canal do Paulo Gala também. No canal do Paulo Gala. Ah, tá no Paulo Gala. Eu não tinha visto, Ele colocou lá. E com muita competência. Então fica aqui a dica, professor. Estúdio MCM, os caras são do ramo. Perdão, fala. E aí a gente fez o Luizinho tá fazendo assim, ó. É isso aí, Lu. Luizinho veste a camisa aqui, isso é bom. E a gente fez esse lançamento da campanha dele, foi lá em Genópolis. Tinha bastante gente importante, inclusive. Tava a Soninha, vereadora, tava o Roberto Freire. E ele é amigo do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Tá no ar uma entrevista. Aliás, você colocou aqui uma entrevista dele, já de ontem para hoje já deu o quê? 10 mil? De ontem para hoje? Hoje para hoje, O canal tá uma parceria com o Vila, né? Tá lá até... Assistam o vídeo, tá lá. O professor fez uma parceria com o Vila e a gente tá colocando alguns vídeos dele no canal. E, aliás, tá ajudado bastante também os vídeos dele. Então, aí voltando ao evento. A gente fez o evento, a gente fez reuniões pro evento, fizemos o clipe de lançamento. Ele contou a história dele, das diretas e tudo. E eu vou falar, a gente fala porque Vila é nosso amigo também. Na época, eu não sou um cara, não sou um político, mas a gente estuda, né? Na época eu falei, professor, o senhor precisa... Ele falou assim, numa das reuniões que a gente tava aqui, isso não contei pra ninguém, tô contando agora aqui pra todo mundo. Pode ser até que ele não goste, mas eu tô falando aqui, então somos o livro aberto. Verdade, Aí a gente, numa das reuniões, falou, Eduardo, o que você acha tal? Eu falei, professor, eu já te considero como amigo, aquele jeito, grande Eduardo. Aí eu falei assim, eu vou falar uma coisa pro senhor, já que eu posso falar. O senhor precisa ficar um pouquinho em cima do muro. Falei pra ele, porque naquela época ele tinha... Hoje ele mudou, vi a entrevista dele no Pânico na Jovem Pan, ele já não... As opiniões dele estavam muito radical, né? A gente sabe que ele tinha razão em muita coisa, né? Mas era muito pegando no pé do Bolsonaro. E aí o que acontecia? Ainda tem, mas naquela época ainda tinha muito mais bolsonarista na última eleição. E ele perdeu, a minha opinião, pode ser que não, mas a minha opinião, ele perdeu a eleição por causa disso. Quer dizer, faltou esse... Ele ficou um em cima dele, né? Ele ficou um abaixo da vaga, né? Se ele não tivesse sido tão radical, ele estava eleito. Ele estava eleito. Quem ficou acima dele, se eu não me engano, foi um cara do PL, foi o Tiririca que ficou acima dele, porque era do PL. Não é porque é o Tiririca, porque era do PL. Eu acho que o Marco Antônio Villa é um nome que pode surpreender. Sim. E agora assim como o do Aldo. Eu vi a entrevista dele no Pânico, ele tá mais em relação a isso, porque todo mundo... Eu acho assim, não adianta, não importa a idade, a gente vai amadurecendo com o que a gente aprende na vida. Eu acho que ele aprendeu um pouquinho com isso, porque eu vi a entrevista dele, ele foi no Pânico ontem, né? Foi ontem? Acho que foi ontem. E os caras do Pânico tentando bater, mas a resposta dele foi sensacional. Ele falou, eu acho que tem que parar com essa polarização. Teve coisas boas assim que o Bolsonaro fez, a maioria foi ruim, mas teve muita coisa boa. Eu acho que foi legal as coisas que ele falou. Tem muita gente que gosta dele, tem muita gente que não gosta, mas isso todo mundo, né? Eu, o senhor, qualquer um, o Luiz, tem muita gente que gosta que não gosta. Você viu o áudio na minha família, né? Se a gente for ligar pra isso, a gente não vive, né? Tem muita gente que não gosta de mim, vai fazer o quê? Então eu acho que ele é um bom nome. Tem aquela moça que gosta muito de você, aquela moça lá. Deixa eu falar. Não tenho nada contra ela. Mas aí, que segue. Mas aí, deixa eu dizer uma coisa. O Tarcísio, hoje, é um nome, a meu juízo, eu quero te ouvir, se você tem razão. Porque eu não sou analista político, eu sou um analista de economia, né? Um médio analista de economia e um analista de Brasil. Mas de política partidária eu não sou especialista e tal. Mas hoje o Tarcísio Freitas é fortíssimo. Acho que é o nome mais forte, né? Porque o Bolsonaro não é candidato. Já não é candidato. E o Tarcísio está se comportando de uma forma comedida. Se ele já saísse como se fosse o candidato do grupo político do Bolsonaro, ele estaria queimado. Ele tá muito
comedido, ele tá, né? E é governador de São Paulo. A força, todo governador de São Paulo na história da República é um candidato natural e forte. Não quer dizer que ganha, mas é natural e forte. Sim. E ele tem por trás um dos maiores fenômenos políticos da história política recente, que é Gilberto Kassab. O Gilberto, lembra? Cara, né? Aliás, Gilberto, você ficou via José Roberto Maluf, você ficou de vir aqui e me falou o Zé Roberto que você não passa de junho, primeira quinzena de junho. Boa. O podcast Conversar está aberto. Tem muita gente querendo ouvir. O Kassab ele dá pouca entrevista, né? É pouca entrevista, mas é um dos políticos mais importantes. Se tiver que fazer uma lista de 5 políticos importantes hoje, no cenário político nacional, você tem que colocar Gilberto Kassab. Tem que falar com ele, né? Tem que falar Gilberto Kassab. E vou te falar uma coisa, e ele virá aqui, Gilberto. Tem muita gente que critica ele, mas assim, pra mim, ele foi um dos melhores prefeitos de São Paulo, na minha opinião. Pois é, mas ele... É que ele mexeu com muita gente, né? Ele foi prefeito de São Paulo. Cidade Limpa. Mas ele é um político interessantíssimo, mas ele não produz voto. É igual o Zema. Não produz voto. Então, mas ele ajuda o Tarcísio. Agora, ele pode ser, sim, um governador de São Paulo. Ele já foi no vácuo, foi prefeito no vácuo do Serra, não é isso? Ele ainda é jovem, relativamente jovem, para política, né? Para futebol, certamente não. E ele pode ainda... Então tem Kassab. Agora tem um nome que nós esquecemos, porque o mundo mudou e as mulheres passaram a ter um protagonismo no Brasil e na América Latina e no mundo, né? E dentre as mulheres, eu quero te ouvir... Aliás, você já trouxe ela aqui, que eu vi foto dela aqui. Um nome que eu acho interessante, como candidata a presidenta, que já foi, ou como vice, Simone Tebet. Como é que você vê a Simone? A Simone, eu acho que também é uma pessoa ilibada, tem reputação ilibada. Ninguém tem um A para falar dela. É uma pessoa que, você vê agora nesse governo, não se envolve com as polêmicas. Sabe qual a impressão que eu tenho dela agora no governo? Que ela tá lá quietinha no canto dela fazendo o trabalho dela. Sabe? Eu enxergo a Simone como um bloco separado dentro do governo atual. E tem um menino maravilhoso que foi meu aluno, depois, hoje é meu professor até. Aliás, esteve aqui. Sim. O João Vilaverde. João Vilaverde. Eu acho que é o braço direito dela, ou um dos dois. Depois da hierarquia é o primeiro. Né? João Vilaverde. Sim. Esse é um menino fenomenal. Já esteve aqui. Dá a dica para os internautas assistirem. Assistam aqui o episódio do João Vilaverde. Que é o braço direito da Simone Tebet. Isso. Mas a Simone é um nome, você acha que é um nome? Eu acho, é que a gente tem um problema no Brasil, professor, que é assim, ó, e eu acho que isso, o senhor é um catedrático, é um cara da cultura, né, que a gente tá conversando agora aqui. A gente tem um problema, eu já conversei até com as meninas, né, no podcast, a gente precisava ter uma educação melhor nesse país, porque as pessoas, elas não votam pela pessoa, elas votam pelo populismo, e isso que é o problema. O Brasil não anda por causa disso. Por exemplo, a Simone, eu acho que ela seria uma boa presidente, sei lá, não sei se fala. No português é presidente, né? Presidente, só que assim, o problema é que ela não é popular, a gente tem que falar real. Assim, o povo fica ainda nessa polarização. Se eu fosse ela, com a idade que ela tem e com a experiência que ela já tem, né? Foi ministra, foi senadora, né? Foi senadora. E foi prefeita lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Todo mundo adora ela lá, né? Se eu fosse ela, eu sairia candidato. Então, a gente conversou isso outro dia, né? Quem elegeu o Lula foi a Simone Tebet. Ajudou a fechar a conta, né? Não, você pega a diferença de votos, deu 2 milhões e pouco de votos. Foi exatamente os votos que ela teve. E eu creio assim que pelo menos 80% desses votos, dessa diferença, foi voto de quem votou na Tebet. Então, assim, ela foi a pessoa... O Lula foi um cara super inteligente, né? Que ele correu e fez aliança com ela. Porque, por exemplo, se ela tivesse feito aliança com o Bolsonaro ganhava. Sim. Quem decidiu a eleição não foi Lula nem Bolsonaro. Porque foi assim, né? Quem decidiu foi os votos da Tebet. Eu te dei o exemplo do meu sogro, que votou na Tebet, não gosta do Lula e votou no Lula. Entendeu? Por causa dela. Então fica aqui o registro, os internautas observarem
Simone Tebet, que pode ser até candidata à presidência da República. Eu acho que não seria, porque ela é auxiliar hoje do Lula, e se o Lula for candidato, ela não vai lançar. Mas se porventura o Lula não for candidato, por qualquer razão, Simone Tebet é candidata ou à presidência da República ou à vice. Ou a vice. Tá faltando um nome. Eu falei isso para mim outro dia. Se o Lula fosse um cara inteligente, tá faltando ele colocava um ela de vice na próxima eleição. Tá faltando um nome, um menino que é um fenômeno, hein, cara? É um menino que se declarou numa sociedade machista, preconceituosa ainda. É um menino que se declarou homossexual. Sim. E mudou de partido agora, né? Mudou porque o partido dele praticamente acabou. Foi pra federação. E é um menino que se reelegeu, não é isso? Governador? Se reelegeu. Não obstante... Virou no último minuto, né? Lá no Sul. Não obstante, todos os acidentes tinham sido anteriores à eleição? Sim. Acho que não, né? Eu acho que foi anterior o acidente. Foi depois. Foi depois? Foi depois. Depois o Luizinho olha para nós. Sim. Mas, enfim, Eduardo Leite é um nome que nós estamos esquecendo. Então, eu vou te falar, eu posso explicar o porquê que ele é um nome bom? E eu admiro muito isso nele. Ele é um cara que ele nunca usou da condição dele para se beneficiar ou para se vitimizar. Ele é um político, ele separou o político das opções dele que não tem nada a ver. Só que tem muita gente que julga por causa disso, né? Ele é o político, cara. A hora que ele decidiu falar quem ele era, ele falou, porque ele foi questionado lá numa entrevista, mas nunca foi o principal para ele usar isso pra ganhar alguma coisa. Ganhar voto, por exemplo. Não, ele é um cara que a gestão dele, ele separa as coisas, a vida pessoal dele, que é o que tinha que ser, né? Separa a vida pessoal dele. Então, ele é um cara muito bom. O problema, de novo, que eu falo é a questão da popularidade. A gente precisa sair disso, professor. A gente precisa de um país onde a gente vote no político bom, não quem é mais popular. Você sabe que o Eduardo Leite, os internautas não são todos que me conhecem, eu sou professor na FGV e divido um curso com o professor Brescia Pereira, né? Esse semestre não estão. E o Eduardo Leite foi aluno nosso, da disciplina Estado e Desenvolvimento. Na época ele foi prefeito de Pelotas, sim, sabia? Sim. E um aluno brilhante, viu? Um aluno, Eduardo Leite, brilhante. Bom, tá faltando nomes ainda. Quem que tá faltando? Mas ele não foi, ele perdeu os direitos, né? O Pablo Marçal? O Pablo Marçal. Mas eu não entendi até agora o que aconteceu. Não, Pablo. Porque ele ainda se declara candidato, mas ele foi impedido, não foi ou não? Não. O Pablo Marçal ainda é candidato. Mas caiu aquela. Não. Ele pode derrubar. Ao contrário do Bolsonaro, que não dá para voltar, sim, não estou entrando no mérito, estou falando na perspectiva jurídica. O Bolsonaro não vai ser candidato, não tem como, né? Por causa do Xandão, por causa de outras coisas e tal. O Pablo Marçal é candidato, eu estava esquecendo. Sim, é candidato. Agora, tem essas pendências que se ele não tirar... É porque, sabe o que acontece? Aconteceu uma coisa com ele semelhante ao Caiado, né? O Caiado caiu. Por isso que ele se candidatou agora. Sim. Ele tinha sido caçado, o Caiado. Sim. E parece que o Pablo Marçal é semelhante também. O Caiado parecido. Conseguiu. Não o mesmo motivo, mas o Caiado conseguiu que foi no TRE, né? Não foi no TSE. Agora, Edu, estamos esquecendo mais um nome. Quem seria? Estamos esquecendo um nome, cara. Tarcísio, Zema... O Dória já falou que não quer, né? O senhor conversou com ele, lembra? O Dória não. O senhor falou com ele. Você lembra o slogan, né? O slogan aqui, para entender a coisa, é não será candidato, né? O episódio do Dória também está aqui. Está aqui. Aliás, um belo episódio. Uma bela condução do menino Caio. Sim, o Caio. Muito bela. O Caio tá fazendo, queremos você aqui, Caio. Ô, Caio, onde você tá, filho? No quê? No programa do Ratinho? Você foi no programa do Ratinho e não veio aqui no teu podcast? Vai custar caro isso para você. E quem mais? Tá faltando... o Ratinho Júnior, pô. O Ratinho Júnior. Eu falei do Ratinho Pai agora e lembrei. 85% de aprovação no Paraná. Ratinho Júnior. Já viu isso? 85% de aprovação. Ratinho. Eu não entendo o Ratinho Júnior, eu preciso entender. Eu não tenho condições nem de falar bem, nem de falar mal. Eu vi o pai dele falando dele esses dias. Não, mas falando de uma forma assim, ó. Que o Ratinho é um cara que não é porque é meu filho, não. Ele, cara justo, consegue conversar no Paraná com todo mundo, direita, esquerda, centro, não compra briga, não fica comprando briga ideológica. O Ratinho falou isso dele. É o direita total, mas não, assim, por exemplo, ele tem que aprovar um projeto da esquerda lá. Ele aprova
como governador, se chega um projeto da esquerda bom, ele aprova, não põe ideologia na frente das coisas, por isso que no Paraná ele tem 85% de aprovação. Se você entrevistar um cara de esquerda no Paraná, o cara fala bem dele. Quer dizer, é um político que consegue conversar, é tipo o Aldo Rebelo, consegue conversar. O Ratinho é um cara jovem, falou assim, que determinado, tá rico, workaholic. Tá rico, não precisa roubar. Não precisa, o pai dele tem... Não, e ele mesmo, em função do pai porque também. Agora ele cuida das coisas do Ratinho também, né? Um dos caras que cuida, os 3 filhos. O Ratinho tá deixando tudo com os filhos lá, né? Então, muita grana, hein? O workaholic, ele disse que quando ele foi se candidatar, o Ratinho falou assim, porque o Ratinho já foi político, né? Assim, cara, não faz isso. Eu falei, não, mas eu tô fazendo isso porque eu amo política. Eu amo cuidar do povo. Então, disse que tá fazendo um governo sensacional. E jovem. Ratinho. Eu acho que são esses os nomes. Esqueceram alguém, não? Não, acho que não, né? Acho que são esses mesmo. Bom, e tem o Lula, né? E tem o Lula. Você esqueceu do Lula. Quer saber a minha opinião, professor? O Lula é candidato. Tem muita gente no canal que gosta do Lula, do Bolsonaro. Tem bolsonarista no canal também. Olha, eu acho, lulista. Analisando hoje... Acho que já foi a época dele. Não, eu acho o seguinte. O Lula, hoje, política, a coisa muda. Hoje, o candidato mais forte é Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda é. E tem um detalhe, a máquina, né? Tem a máquina do lado dele. A máquina. E aí a máquina, agora, ela funciona para todos os lados, né? Agora, nós temos mais do que um ano e... Até outubro, quantos meses são? Até outubro. Vai dar 1 ano e... Não, de hoje até outubro, quando? 1 ano e meio. Não, até outubro desse ano. Desse ano? Nós estamos em 5 meses, 1 ano e 5 meses. Nós temos 1 ano e 5 meses. Então, é muito tempo. Mas hoje, eu acho que você concorda comigo. Sim. Hoje, o candidato mais forte é o Lula. Muita gente especula no efeito Biden, que poderia ocorrer na saúde dele, não que ele tenha alguma coisa por problema de saúde, mas ele pode dar um efeito Biden, né? Efeito Biden, Não é isso? Mas eu acho, minha opinião é o seguinte, eu acho que já deu pra ele, né? Ele tinha que descansar agora curtir a vida digamos, dele. Vamos especular alguns minutos aqui, o Lula... Luizinho, você tem mais água, querido? Temos aqui. Digamos que o Lula não venha a ser candidato, tá? Sim. O que temos no PT? Haddad. Que mais? Quem mais no PT? Olha, esse é o problema do PT, né? O PT não cria sucessão, né? O Lula não cria, né? E o Bolsonaro tá fazendo igual, tá? Não tô atacando só não, porque uma coisa que eu tô achando um absurdo, que o Bolsonaro ainda tá falando que ele vai ser candidato. Ele sabe que ele não vai. Ele sabe que não vai. Ele tá prejudicando a própria direita fazendo isso. Ele já tinha que se posicionar. Ele sabe que não vai. O Lula fez a mesma coisa, lembra? Quando o Lula estava preso lá? Não, ele vai ser candidato e tal. É isso aí que atrapalha. E aí não cria sucessor. Não sei por que esses caras não querem criar sucessor. O Haddad é um excelente nome. O Haddad, se o Lula começasse a falar do Haddad agora, o Haddad ganhava no primeiro turno na próxima eleição. Sabe por quê? Porque o Haddad só falou isso. É um cara que na última eleição, contra tudo e contra todos, 28 tinha dias nada a favor antes, dele, 28 dias foi antes. Foi no segundo turno. 28 dias foi que o Lula efetivou ele como candidato, que fez igual o Bolsonaro tá fazendo agora, entendeu? O Bolsonaro fala mal do Lula, mas tá apostando na mesma tática. E teve voto pra caramba, hein? Então, assim, imagina se começa... Esse é o problema, né, do político, né? Dos políticos, assim, mais antigos. Eles querem concentrar poder. E não solta a rapadura, Não solta a rapadura, prejudica ele mesmo, entendeu? Bom, teria o Haddad e teria quem mais? Então, esse é o problema do PT. Quem que teria no PT? Rui Costa é candidato. Rui Costa. Mas não tem a popularidade do Haddad. Não é o nome de projeção nacional. Tem muita gente que não conhece nem quem é Rui Costa. O Haddad, do ponto de vista... Era só precisa trazer ele aqui, hein, professor? Vamos trazer. Ô, Fernando... Ó, toda semana ele me cobra. Sim. Nós vamos mandar esse lá no número dele do WhatsApp. Nós vamos mandar. Fernando. Eu não tenho vergonha de falar. Eu sou um cara de centro-direita, só que eu admiro muito o Haddad. Tem muita gente que me malha por causa disso. O Haddad é preparadíssimo. Um dos meninos mais preparados que eu conheci nos últimos 20 anos. Ficha limpíssima. Não tem nada que fala dele. E ele tem idade, é novo ainda, né? Agora, a turma diz que é verdade isso. Ele vem de 3 derrotas, né? Na prefeitura, pro Dória. Sim. No governo de São Paulo. Mas eram momentos diferentes, né?
No momento ele perdeu pro Garcia Tarcísio agora. E pro Tarcísio, né? Pro Garcia não, né? O Garcia não ganhou. Ele perdeu pro Dória e pro Tarcísio. Ah, não. Pro Dória na prefeitura, pro Tarcísio na coisa e perdeu pro Bolsonaro em 2018. Mas em São Paulo ele ganhou, né? Você sabe disso? Sim, São Paulo ganhou. Então, mas olha, você sabe do episódio, eu já contei aqui, mas vou contar não por vaidade, mas para esclarecimento. Delfim era vivo, muito amigo meu. 2 vezes por mês ia lá para o escritório dele e um dia nós chegamos à conclusão que tinha que somar Ciro e Haddad. O Lula estava preso. Sim. Lula e Haddad, Ciro e Haddad, senão iria perder. Eles não nos ouviram. Tá isso, você puxar no Google, tá lá Delfim Neto, José Márcio Rego e Bresser Pereira reúnem Ciro e Haddad para ver se fecha uma chapa. Sim. E no fim não saiu, perdeu. Se tivesse juntado, não importa se o Ciro na cabeça ou Haddad de vice, sim, ou vice-versa, sim, teriam ganho em 2018. 2018 isso. Eu queria saber sua opinião, professor. Por que esses caras fazem isso? Porque essa consciência é por poder? O caso do Lula e do Bolsonaro agora, de ficar... qual é a estratégia política? Não. Eu ouvi um papo aí, que eu acho que o próprio assessor, alguém que assessora o Bolsonaro, falou assim, o Tarcísio falou, um assessor do Tarcísio, acho que foi, não sei, não lembro se foi o cara da segurança dele, falou assim, ele numa entrevista, o Bolsonaro não pode falar agora que ele vai lançar o Tarcísio, por isso que ele tá falando que ele é ele, porque qualquer pessoa que ele lançar agora, os caras vão pra cima. A imprensa vão tentar fuçar a vida, vão prejudicar. Por isso que ele tá fazendo isso. Eu acho que é por poder, mas não é? Não, mas também tem porque esse elemento. Porque ele sabe que ele não vai. Ou ele acredita que vai. Tem esse elemento também. Não, mas ele sempre tem esperança, né? Ou tem algum que já participou dos bastidores, ou tem alguma coisa que a gente não sabe, né? Não, que tem o seguinte... que ele tá contando já. Na vida e na política é assim, a esperança é a última que morre. Sim. Você sempre tem esperança. Você está doente, terminal, mas você tem esperança de uma cura, tá certo? Então, na política é a mesma coisa. É legítimo. Ele espera, eventualmente, o Lula. O Lula, em 2018, não deu. Mas, depois, tá certo? Sim. Como é que é o nome dele? Até esqueci do juiz. O Fachin. O Fachin descobriu que Curitiba não é Brasília, né? Ele ficou estudando e... olhou o mapa. Estudou geografia e descobriu que Curitiba não é Brasília. Mais para baixo um pouquinho. Um pouquinho e tal. E aí reabilitou a candidatura. Sim. Tá certo? Sim. Agora, o Lula hoje é o mais forte candidato. Agora tem o famoso imponderável de Almeida. Sim. Tem fatores imponderáveis que a gente não domina. Não conta, né? Não conta. Eu acho, a minha opinião, eu acho isso eu posso estar errado, mas eu acho pura busca de poder mesmo. Assim, agora, não vou largar o poder, até o poder é meu e acabou. Agora, Edu, eu queria aproveitar a tua expertise. Você é um homem do digital, um dos principais homens da internet no Brasil, sem favor nenhum, é o Eduardo Igual. Eu queria que você comentasse, agora mudando, já falamos de política. Sim. Mais do que isso, de previsão não dá para fazer, né? Não dá. Eu queria que você comentasse, se você pudesse, se você quiser também, que você comentasse sobre 4 programas. Me ocorre falar do Flow, me ocorre falar do Inteligência Limitada, que é um menino que eu gosto muito. Com sinceridade mesmo? Posso falar? Não, você pode falar o que quiser. Já contei minha história com o Vilela, professor, ou não? Tem um menino que é os 2 meninos do Podpah. Sim. E tem uma menina que eu gosto, assisto, Carol Dias, Irmãos Dias. Irmãos Dias. Você tem mais um para falar? Eu acho que são os principais, né? Tem o Pod Delas, mas não tem... É grande também, mas não é tão grande quanto esses daí, né? Tá. Vamos lá. Tá. Vou falar de cada um. Sincero. Sincero mesmo. Qualidades, defeitos. O que você... Começa com Inteligência Limitada. Começar com Inteligência? Tá. Eu ia começar pelo Flow, mas vou começar pela Inteligência. Tá. A impressão que me dá, o menino é brilhante.
Mas a impressão que me dá é que ele deu uma envaidecida, não? Inclusive estão falando nos podcasts por aí, né? Eu vi já em 2 podcasts, tem cara que não tá querendo mais ir lá. Por quê? Porque ele envaideceu? É assim, é complicado, né? Eu conheço o Vilela, não sou amigo dele, mas tive contatos com ele. E aí eu falo a verdade mesmo, a gente tá aqui pra falar a verdade, sem medo, assim. E na época ele foi bem, assim, arrogante com a gente aqui. O estúdio era bem menor, a gente não tinha essa produção, tava aqui no estúdio bem pequeno. Hoje também, nós estamos crescendo, mas já somos mais do que éramos antes, né? Não produzia tantos famosos, tinha... E aí é uma história... Eu não posso contar inteira, mas assim, resultado. Resume. Ele foi bem ingrato com a gente aqui em alguns pontos, né? Nós mandamos lá alguns contatos pra ele e tal. E depois esnobou mesmo a gente. Não posso mostrar os áudios, deu uma esnobada na gente, né? Mas sim, não temos mágoa nenhuma, não. Assim, até tem um cliente que me falou: acho que eu vou trazer o Vilela. O dia que você trouxer o Vilela, ele não me conhece pessoalmente, mas a gente trocou áudios, né? Eu me senti meio assim, chateado com a atitude que ele teve. Foi nada grave, tá? Mas foi alguma atitude tipo assim: cara, você, sabe assim, quem é você, né? Pra falar comigo e tal. Mas eu penso assim, mas professor, dá um desconto também? Dou desconto. Ele teve problema, parece que ele separou, não é isso? Mas foi antes disso. Foi antes. Mas assim, eu admiro ele porque hoje ele é o podcast mais assistido da internet. Mais que o Flow? De podcast, que o Flow é um grupo, né? Mas podcast sozinho, Podpah também agora virou um grupo. Ele tem mais audiência que todos. Hoje ele virou. Talvez seja por isso também que subiu um pouquinho a cabeça, né? Mas eu acho que primeiro assim, o caminho certo sempre tem que ser o da humildade, né, professor? Você vê o senhor é um cara, eu sempre falo aqui, super considerado, super importante, mas é um cara humilde, pois todo mundo gosta do senhor. E tô dando a minha opinião sincera, não tenho nada pra falar do Vilela, mesmo porque eu falei, não sou amigo dele. Mas agora, eu acho que ele poderia crescer mais. Sabe um menino que eu sou fã, e não conheço ele pessoalmente, mas você conhece, aliás, você conhece os dois. Eu queria que você falasse um pouco do Ryan Santos e do Redcast. Legal, depois eu vou falar do Flow, que eu admiro muito. O Flow você vai falar de todos. O Flow foi minha inspiração, né? Pra trabalhar com isso foi o Flow. O Ryan... Deixa eu dar um depoimento aqui ao vivo. Vai que eu tô com 70, vai que daqui a pouco eu vou embora. O Eduardo Igual é um dos caras mais interessantes que eu conheci nesse mundo digital. Competente, transparente, honesto, criativo. Bom, estamos vendo aqui. Improviso, os nossos convidados faltaram. E eu falei: Edu, vamos ficar aqui, nós vamos falar um pouco de política, já falamos. Sim. E vamos falar do mundo dos podcasts. Então nós estamos começando a falar. Esse menino é uma das joias que eu encontrei nesse mundo digital, que eu entrei há pouco tempo. Eu fico muito honrado, vindo do senhor. Sendo sincero, tá? Vindo do senhor Eu vou contar uma coisa rapidinho aqui. O professor, quando ele veio me procurar, eu quero fazer podcast, eu assisti o Redcast, sou só um professor, não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos dar bala. Aí depois os convidados começavam a chegar aqui, Luiz, e o Luiz tá aqui na produção, hoje ele é nosso chefe aqui. Zé Dirceu. Tô muito honrado de estar aqui e tal, e os convidados fracos, né? Zé Dirceu, o prefeito de Araraquara, o Edinho, o próprio Dória. Aí eu falei, eu comecei a pesquisar mais de quem era, né, o professor. Aí eu fui ver assim, professor é uma das coisas que ele faz. Mas é o que eu falo, que eu tava falando da humildade, né? Porque se o senhor fosse um cara... pavão. Não sou pavão, não sou acessível, não prospera. Eu acredito muito em Deus, assim, eu acho que a gente tem que ser humilde, professor. O menino que eu adorei aqui, aliás, não foi por sorte nossa, né? O Daniel Lopes, adorei. Daniel Lopes, sim. Adorei. Um abraço, Daniel Lopes. Precisa voltar aqui, né? Voltar também. Foi tá muito no canal bem, também, episódio foi muito dele. bem, hein? Eu tava olhando a lista dos mais vistos no canal dele, acho que tá em 10º, por aí. Mas foi muito bem. Foi muito bem. Apesar que nós não discutimos geopolítica, aquele manja. Não, nós falamos mais de religião. Falamos de religião, até falamos do hebraico, né? Sim, sim. Aliás, ele achou super interessante, porque ele até falou, né? Ninguém nunca me entrevistou pra falar só de religião. Não sei se o senhor lembra disso, né? Foi só de religião. E ele adorou, né? Ele adorou. Eu estudo um pouquinho, né? Bom, vamos lá. E aí, vamos falar do... Ryan. Bom, o Redcast... Eu acho, muita gente não gosta do Ryan. Eu gosto do Ryan, a franqueza dele. Sim, sim. Mas tem o Ryan é um cara que... Assim, quando você faz muito sucesso, tem os haters, né? Que a gente fala na internet, né? E é bom ter haters, sinal que você tá fazendo sucesso. O Ryan é um cara polêmico, muita gente fala mal dele, mas é porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, você só taca pedra em quem é importante. Você não taca pedra em quem não é importante. Então, assim, ele é um cara muito polêmico, mas é um cara
super conhecido e de sucesso, né? Então a história dele com a gente aqui, com o Redcast, o Redcast o Redcast, quando chegou no Estúdios MCM, acho que tinha 20 mil seguidores, por aí. E aí na época o Júnior, né? Um abraço pro Júnior aí. Abraço, Júnior. Menino inteligente, Babu. Inteligente. Hoje é um dos podcasts mais conhecidos da internet. Você pode botar quase ele nesse patamar aí. Ele tá chegando lá. Vamos supor que ele tá no patamar... intermediário. Hoje ele é o 8º, vai. Mas já. E aí o Júnior... Mas ele largou aquele tema Red Pill, largou. Quando ele fazia aqui, ele veio com o tema... Edu, eu não conhecia, meu filho já conhecia, falei, tal, fui olhar... Ele falou, cara, a gente tá crescendo, até fizemos uma parceria na época, tal, pô, a gente não tem condições ainda de contratar um estúdio igual o seu, tal, não sei o que, vamos fazer uma parceria. Aí eles pagavam um valor e o resto era uma parceria, tinha uma porcentagem no canal deles. Eu até brinco, né, que quando eles começaram a ganhar muito dinheiro foi quando acabou o nosso contrato. Mas... É o que vai acontecer aqui. Já tô pensou? Tô brincando. Aí... Mas o Júnior foi um cara, eu vou contar o final da história aqui, foi um cara assim que... É um cara que é muito polêmico também, muita gente fala mal dele, fala bem, mas ele foi muito íntegro com a gente, assim, né? E eu vou contar o porquê agora. Eu não tenho nada falando do Júnior, é um cara, assim, sensacional. E aí ele pegou e começamos a produzi-lo. Eu falei, cara, só que eu tenho que fazer de quarta e sábado. De sábado o estúdio não abria. Eu falei, tudo bem, você pode fazer quarta e sábado. Meu público é quarta e sábado. Eu falei, não posso mudar, porque quando você cria um certo sucesso na internet, quando você é ao vivo, você não pode mudar. É igual um programa de televisão. Né? É igual se o Santos perdia muita audiência porque fazia isso, né? Mudava o programa. O dele era quarta e sábado. Eu falei, você vai precisar mudar pra sexta. Não, tem que ser quarta e sábado, cara. Eu falei, tá bom. Então eu tinha um acordo com o Júnior que era assim. Sábado o estúdio não abre. Abre só em ocasiões especiais. Vamos supor que tem um cara muito famoso que tem que vir, só pode vir no sábado. Um curso que seja gravado que compensa, a gente cobra até mais caro e tal. Aí eu falei assim, tudo bem, cara, só que sábado é o dia que a gente precisa descansar. Eu não posso pôr nem equipe, nem eu, nem ninguém. Não, eu trago um operador. Então, ele fazia de quarta e ele era o único cliente meu que tinha a chave do estúdio, o Júnior. E ele até gostou, ele falou, pô, pouco tempo que você me conheceu, foi um cara que já me deu a chave, cara, com nem um mês você me conhecia e tal, pô, gostei de você e tal, né, e eu já tinha sentido coisa boa nele, porque você não vai dar, aqui tem equipamentos, tem tudo, você não vai dar a chave de uma pessoa que você não... Claro. Mas logo, eu tenho esse detalhe também, o senhor também deve ter, eu já sinto quando a pessoa é legal ou não. Você Na época, minha esposa, que a mulher sempre pensa diferente, né, não, tal, eu falei assim, não, fica tranquila. Você saca, né? Nunca quebrou um copo aqui dentro, nunca estragou um equipamento, nunca, assim, sabe, tudo que ia fazer me ligava. Hoje é um dos 10 podcasts. Hoje já, podemos dizer que tá em 8º, viu? É mesmo? Tem vídeo dele que viraliza aí que, dá mais do que... Tem live dele que dá mais que o Flow. É mesmo? Dá. A gente tem um outro aqui, depois vamos falar dele, que tá com a gente aqui, que também tá crescendo muito. Marcelo. Professor Marcelo. Eu gosto muito. Professor Marcelo Andrade também. Um abraço, professor Marcelo. Vamos trazer o senhor aqui. Caravelas, né? Caravelas. Professor Marcelo, precisa voltar aqui. Ele já esteve aqui, né? Ele tá aqui todo dia, quase. Não, mas digo, no nosso. Não, no nosso foi entrevistando o 38, né? Ah, é verdade. Mas tem que fazer um só com ele, né? Vamos. Ele vai entrevistar já entrevistou o senhor 2 vezes. Mas agora vai me entrevistar. Agora e aí eu falo, agora nós dois vamos entrevistar ele. Você faz o convite formal, formaliza agora. Professor Marcelo, estou intimando o senhor aqui. Já somos amigos pra isso. Ele gosta muito da gente também, gosta. Ele falou outro dia aí. Ele vem aqui, ele se diverte. Aí, todo dia eu fui jantar com ele no Rascal. O senhor falou. Queremos o senhor aqui, viu? Fala pra ele que o jantar é por minha conta. O jantar é por conta do professor, porque eu não... Lá no Fidel, tá? Aí é um cara que tá crescendo muito, assim. Outro dia ele abriu uma live aí, tinha... Acho que 8 mil pessoas na live dele. Tá com 340 mil inscritos quase. É uma potência. Aí o Júnior começou a fazer e tal. O crescimento dele, a gente fez parte desse crescimento. O Júnior é um case que eu gosto de contar do estúdio, porque é um cara que todo mundo conhece. E tem muita gente que vem aqui, o senhor foi um deles, né? Mas tem muita gente que vem aqui e fala assim, pô, aqui que fazia o Redcast, aqui que aconteceu. Lembra do caso do Campari, que todo mundo fala aí na internet? Lembro. O cara chegou aqui outro dia, já é o 3º. O Campari foi aqui, né, que deu aquela polêmica, não sei o que, eu falei, foi. Nós saímos no Fantástico, inclusive, o estúdio e tal. É verdade. O pedaço que ele falou besteira lá, saiu no Fantástico. Eu tô lá em casa, tô dando pouco a abertura do Fantástico, a Renata Ceribelli. E ele vai nos lugares e fala mal de não sei o que, é o primeiro que aparece. Resume em 1 minuto, pro internauta que não sabe, o caso do Campari. O Campari teve vários problemas, né? A gente nem pode entrar muito em detalhe, porque ele teve problema com isso, né? E aí ele falava lá, prefiro tomar um Campari do que...
Tipo, muito machista. Vou resumindo, a atitude muito machista, né? Que hoje em dia. Não é que não pode. Não pode, tem exageros, mas o dele foi realmente. Exagero. E aí, eu lá em casa, lá, é uma história engraçada. Tô lá em casa, lá, assistindo TV no domingo à noite, botei no Fantástico. A abertura do Fantástico. O caso Campari, e não sei o quê. E ele vai nos estúdios, ele tem dado entrevistas, tipo assim, eu não lembro detalhe, mas sendo machista e tal, o primeiro estúdio que aparece é o meu. Aí os clientes no meu celular. Edu, é sério que eu tô vendo aqui? Eu falei, não é meu não. Falei assim, apesar que não tem nada. Eu falei, não, mas é bom, porque tá dando divulgação pro estúdio, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, foi só. Aí, a gente saiu no Fantástico. Então, o Júnior é um cara que ele foi crescendo aqui com a gente, foi subindo. Tinha ele e o Miguel que apresentava, mas ele ficava muito limitado ao Red Pill ainda, então tinha muita gente que não... Aí ele começou a sair um pouquinho do Red Pill, foi quando o Miguel resolveu sair do Redcast, e o Ryan Santos fez a proposta de comprar, né? E aí o Ryan Santos, que é um cara que, assim, super difícil de ter acesso a ele, né? Eu até brinco que eu não sabia da tanto... Se eu soubesse mais da importância do Ryan, eu dava até mais atenção, porque na época eu não sabia tanto. Aí, um dia o Ryan veio para conversar comigo, excepcionalmente, mas o Júnior não avisou. E aí ele veio para conversar, eu tava fazendo uma gravação, falei, espera um pouquinho lá embaixo. Mas eu não sabia que eu tava deixando o Ryan Santos esperar lá embaixo, entendeu? Que aquela correria, tava cheio de gente no estúdio, e o Júnior não me avisou, né? Mas ele não tinha avisado que ele tava com o Ryan Santos, cara. Se eu soubesse que ele tava com o Ryan Santos, pode subir agora, né? Todo mundo quer o Ryan Santos, né, professor? A gente tá tentando trazer o Ryan Santos, estão com dificuldade. Então, assim, todo mundo quer entrevistar o Ryan. Ele também mora no exterior. Resumindo, assim, o Ryan falou assim, eu vou entrar no podcast, mas vamos mudar todo esse cenário. E é um cara de visão, né? Você conhece muita gente, não dá pra ficar só no Red Pill, senão, cara, é incrível, né? Depois que ele entrou, eles saíram daqui, tava com 70 mil inscritos. Eles chegaram com 20, eu acho, saíram com 70. Hoje eles estão com 300 e pouco também, 200 e poucos mil. Com 200 mil de inscritos, o cara dá pra viver com o podcast? Dá. 200 mil dá. Dá o quê? Dá. Tira o quê? Chutando? Depende muito, né, da visualização dos vídeos. Sim, mas mais ou menos. Cara, aí tira... 10, 12 mil? Dá pra ver, dá pra viver. Dá pra viver. Normal. É que lá eles dividem, né? Mas agora sim, mas 200 mil... Não, só pra falar pros internautas. Sim. 200 mil... Hoje você vive. De inscritos... Você vive. Você vive, até com patrocínios. Claro, colocando conteúdo quase que todo dia, porque é um trabalho, né? O YouTube é um trabalho. Aí tem os patrocínios, eles ganham mais do patrocínio do que no YouTube, né? Eles têm Insider, eles têm... Na época que eles estavam aqui, eles já tinham fechado com a Insider, né? E hoje são os caras de renome. O Júnior é chamado pra ir em evento, aí ganha. É um todo, né? É um todo. O cara vira uma personalidade. Tem cara na TV que não ganha o que os caras ganham. Sabe um comentário que eu queria fazer e ao mesmo tempo te ouvir? O Flow foi muito afetado com a saída do Monark, você não acha? Eu acho. Não, só terminando essa história do Júnior, porque eu acho que é importante eu falar, porque tem pessoas e pessoas, né? O Júnior foi um cara que a atitude dele foi muito legal, assim, com a gente, porque acabou o contrato, a gente não tinha mais contrato. O Ryan Santos veio aqui e o Júnior falou, cara, Edu, a gente vai ter que ter programa quase todo dia, não vai dar pra continuar no estúdio. Eu falei, cara, porque pra mim não adianta. Ele falou assim, pra mim continuar no estúdio eu teria que ter programa todo dia. A gente tá querendo fazer às vezes 2 por dia. Eu falei, eu teria que vender o estúdio pro Ryan Santos, né? Entendi. E eu não quero vender, porque não tem como colocar um valuation nisso aqui. Tem como colocar um valuation mínimo, mas assim, o potencial do estúdio hoje é muito grande, entendeu? A gente não tá rico ainda, mas vamos ficar, se Deus quiser. Falta 2 semanas. Em 2 semanas. Mas assim, a gente tem um potencial, nós estamos na hora certa, no local certo. Então, assim, eu acredito muito que a gente tem potencial. Então não tem como é que você vai vender um potencial? É igual um jogador, né? Que sai da base, o cara tá ali, como é que eu vou vender esse cara? Qual o valor que eu vou colocar nisso daí? Mas deixa eu te perguntar agora do Flow. Eu não sou especialista como você, mas a impressão que dá é que a saída do Monark deu uma balada, não? Então, o Flow... o Flow foi... Não, então só rapidinho de novo. E aí, no final da história, o Júnior falou assim, cara, a gente vai ter que ir para um outro estúdio, tá? A gente tá indo lá no prédio da Jovem Pan, mas faço questão que você vá lá, que você dê uma consultoria pra gente, que você avalie. Aí eu fui lá no estúdio, dei uma consultoria, falei, isso aqui, o
o isolamento, tinha um cara lá fazendo isolamento, falei, meu, não pode ser assim, o Júnior, é mesmo, dei todas as dicas, falamos sobre decoração, tudo, ele foi um cara muito 10, depois nós chamamos ele pra vir aqui, já famoso, ele nunca falou não pra nós, né, pra nós aqui, né, tem uns convidados que ele não quer passar pra nós, mas ele vai passar, tem o Sacane, que você precisa me dar o contato do Sacane ainda, que tá aí trabalhando com você, mas faz parte, né. Então é isso, agora, só terminando, e eu achei isso muito íntegro da parte dele, porque ele falou, agora eu sou famoso, que se dane, né? Tem muita gente que faz isso, né, então, a gente já teve experiência assim também, eu não posso contar aqui, mas já tivemos também, a gente ajudou o cara, depois o cara ficou famosão e que se dane vocês. Faz parte do jogo, né, professor? O senhor também deve ter ajudado muita gente que depois não te reconheceu. O Flow é uns caras que me inspiraram demais, assim, sou muito fã deles, hoje, eu acho que perdeu muito com a saída do Monark. Perdeu muito com a saída do Monark. O Igor, mas é admirável como é que o Igor conseguiu superar. Porque o Igor é um fenômeno. Passaram. O Igor é um fenômeno. O que eles passaram, assim, fosse outro, já tinha encerrado. Porque aí tem uma história forte com isso daí, né? Então, eu acho que foi exagerado o que fizeram com o Monark. Eu acho mesmo. Só que ele pegou um momento de que falou besteira, não adianta. Não era o que ele estava pensando, não é a pessoa que ele é. Falou besteira. O Monark já veio no Redcast, mas não aqui, quando o Redcast estava em outro estúdio. Quando o Monark ia vir aqui, foi quando aconteceu aquele problema. Vem cá, se o Monark entrar aqui via digital, né? Não pode veicular ele aqui no Brasil? Pode. Pode? Não, ele tá, inclusive as mídias sociais dele, o Alexandre de Moraes liberou, né? Ele tá liberado já. Tá liberado? Tá liberado. Eu acho que parece que a plataforma ainda... Ele tá bravo porque parece que não sei se é verdade. Mas vê se você faz um convite pro Monark. Monark, vem aqui. Vai. Tá. Queremos você aqui. Aí no dia que... Eu vou querer, viu, Edu, se você permitir, se a tua agenda permitir, eu vou querer que você participe mais aqui. Você é o co-criador. E eu queria, sempre que possível, assunto economia, assunto política, assunto digital... Boa. Tá? Sim. Você deu um show aí outro dia com o ministro Renato Janine Ribeiro. Foi ali que eu falei, opa, o Edu dá pra sentar na mesa. Não, é bom porque eu aprendo muito, né? Eu já tava pensando nisso, já tava preparando o roteiro pras entrevistas. Falei, é legal porque eu tô se interessando por estudando, né? Porque você acaba estudando, né? Sobre tudo. Bom, mas e aí o Flow, eu acho que, assim, o Igor é um cara sensacional. Acho que às vezes, opinião sincera, às vezes não subiu a cabeça, mas às vezes ele tem umas entrevistas que ele fala, hoje ele fala menos, mas ele fala, a gente chegou num patamar, a gente, sabe, eu acho que não adianta, né? Inflamou um pouquinho, pouca coisa o ego dele, eu acho que ali ele teria que baixar um pouquinho a bola, tô sendo opinião sincera, mas gosto muito dele. Acho que é um cara que segurou mesmo, conseguiu segurar. Eu não sei se eu conseguiria, eu acho que eu conseguiria, mas não é qualquer um que consiga segurar pelo rombo que aconteceu. Foram muito injustos com ele, eu acho que exageraram demais. Teve gente que fez coisa pior e não pagou, mas cada um seu momento, né? Não é o que se fala, é quem fala. Então nós vivemos num país que estamos assim. Sim. Não importa o que se fala, importa quem fala, né? E aí o Monark fez besteira também, né? É igual aquela história do tem muito a ver, mas querendo não tem a ver. A história do 8 de janeiro, né? Mas é uma velhinha de... O pessoal vai ficar bravo comigo. Mas é uma velhinha que tava lá, que não era inofensiva. Tá bom, concordo. Tinha muitos velhinhos assim. Mas o meu avô tava na casa dele. Né? O senhor tava na casa dele, eu tava em casa. Então, nós não fomos presos, entendeu? É isso que eu falo. Tá bom, mas tava 8 lá. 8 de janeiro? Eu tava lá. O senhor tava lá? Em Paris. Em Paris. Você entendeu essa história? É a mesma coisa do Monark. Mas não é o que ele pensa, mas falou, infelizmente, né? Tem muita gente, é o que eu falo, 2 de janeiro... E abalou ele, ele tá abalado. Cara, eu acho que ele não conseguiu se levantar do baque até hoje. Até hoje. Eu vi ele numa entrevista aí, disse que ele tava dando um podcast que ele foi esses dias aí, que ele entrou, e aí os caras falaram, mas você tá com as suas mídias suas mídias aí no ar, tal, não sei o quê, e ele falou assim, cara, mas eu nem sei se eu agora tenho vontade de fazer o que eu fazia antes, ele falou. Mesmo com tudo, tá liberado, as coisas dele estão liberadas, entendeu? Então é isso, eu acho que o Flow, pra mim, foi o maior exemplo, cara, de que, assim, a gente tem a produtora há 13 anos, mas quando chegou no momento que a gente não sabia o que ia fazer, que foi pandemia, essas coisas, a gente pensou, e agora, cara? E como a gente já tinha essa ideia do Flow, a gente começou o estúdio, a produtora eu tenho desde 2011, mas o estúdio de podcast eu tenho desde a pandemia.
A gente começou o estúdio... Aqui, sempre aqui. E hoje a produtora é o estúdio, né? Sempre aqui. Sempre primeiro começou em casa, aqui na rua, que eu morava aqui na Rua Rocha. Depois viemos pro primeiro andar, que é o estúdio pequenininho, que era o escritório da produtora, transformamos no estúdio podcast. E aí em 6 meses nós já estávamos aqui. Então, essa foi a inspiração pra gente. Eu criei o estúdio quando o Flow começou a estourar. Então tudo que a gente fazia, a nossa referência era o Flow. Então os caras... Aí teve um episódio uma vez que eu fiquei muito feliz, que chegou um cliente aqui e falou assim, cara, eu vim de indicação do pessoal do Flow. Cara, imagina pra mim, né? Aí eu falei, como assim? O pessoal que trabalha lá dentro, eu fui procurar estúdio pra fazer podcast, mas eles não vendem podcast, né? Eles têm os programas dele. O pessoal da produção do Flow indicou vocês. Interessante. Eu falei, cara... Sabe um menino que vale a pena a gente citar? Ele não tá em podcast, mas ele é um fenômeno e um cara muito inteligente. É o Eduardo Moreira, que aliás esteve aqui já, né? Sim, do ICL. Do ICL, né? Eduardo ICL. Moreira e o parceiro dele, um dos mais importantes sociólogos. Aliás, acho que hoje vai uma entrevista que eu fiz com ele. Você fez com ele? Aquela entrevista. E ele, Gessé Souza, um dos mais importantes sociólogos brasileiros em atividade. Da América Latina também. Sim. Gessé Souza. E é um parceiro do braço direito do Eduardo Moreira, do ponto de vista. Ele tem que vir pessoalmente aqui, Eduardo Moreira. Tem que vir. Você encarrega de achar ele? Você encarrega de... Vamos tentar aí falar com ele, né? Tá bom. Olha... E aí eu falou Flow, Podpah... Não, Podpah não falei aí. Não vai falar, que eu vou deixar... Porque eu não tenho muito pra falar do Podpah. Não, você vai... Eu vou querer dentro de 30 dias que você volte a falar desse tema do mundo da internet e do mundo dos podcasts, tá bom? Sim. Mas daqui um mês você volta... A gente fala de novo. Pra falar, entendeu? Alguma atualização, aí fala do Podpah também. E eu acho assim, esses caras que o senhor quer trazer, às vezes que a gente acha que tá um pouquinho fora do nosso alcance, eu acho que é questão de tempo para eles quererem vir. Sim. Porque o podcast tá crescendo muito. Muito. E só lembrando, já veio o Zé Dirceu, já veio... 10.600 e poucos inscritos. Marco Antônio Villa, já veio... Daniel Lopes, Dória, 38ão, bombou. O Edinho Silva. Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação. Renato Janine, Edinho Silva, o Luiz César. O André Perfeito. O André Perfeito. Ixi, vários nomes. O menino que eu preciso te apresentar. Paulo Gala. O menino que faltando o Galípolo, né? O menino que eu preciso te apresentar, um tal de Eduardo Igual. Então, é isso aí. Só nome forte. Por isso que eu falo, a hora que o canal já tá pegando, mas na hora que o canal pegar mais e ver essas pessoas que vieram aqui, porque pro tamanho do canal, os convidados que vieram aqui é outro nível, né? Outro nível. Então, a hora que aí bomba mais. Tem entrevista que tá sendo assistida até hoje, que você fez lá no começo, lá do podcast. É verdade. Então, bom, vamos parar por aqui. Obrigado, Eduardo Igual. Né? Valeu, professor. É interessante dizer que esse episódio vai ser... Nós começamos para ser um episódio, um papo entre nós dois, mas você cresceu tanto na entrevista que o episódio é... Eu falei demais, Eduardo, não, Eduardo Igual, o diretor da MCM, e aí fala de Monark, viu? Quem vai fazer a chamada? Fala de Monark, de Ryan, aí subtítulo para dar visualizações. Obrigado a todos, peço desculpa, hoje estou um pouco cansadinho, mais do que normal, eu tô velhinho, né? E eu perdi, lamentavelmente, sábado foi o funeral da minha irmã mais velha que eu, a Marisa Márcia, um doce de pessoa, bonita, uma mulher bonita, com muita alegria de viver, e há 1 ano e 4 meses eu perdi o meu irmão mais velho, um matemático de primeira também, mais velho que ela, 74 anos. Então, eu tô meio cansadinho, abalado, com o funeral da minha irmã, que foi no sábado. Obrigado a todos, até o próximo episódio. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luizinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Ativar. Uma coisa importante, viu, professor? O pessoal está se inscrevendo, mas tem que ativar as notificações, porque se você ativa o sininho lá no canal, toda vez que entrar um episódio, você vai entrar para você. Então, isso aí. Né? É importante. É isso aí, professor. Obrigado. O corte do cabelo ficou bom. Obrigado. Meu próximo corte, eu vou no teu endereço. Vai. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.